Não, não. Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para ajudar vocês na questão da recuperação. Eu quero dar uns avisos iniciais, que é a questão da forma como vocês vão realizar essas atividades. Então, vocês vão ter muitos dias para fazer essas atividades, então façam com capricho. As questões discursivas que vocês forem ter que escrever, escrevam com caneta, não escreva lápis, porque na hora que você for tirar foto, colocar na plataforma, não dá para a gente visualizar direito a sua resposta. Se eu não conseguir visualizar ou não conseguir entender porque você escreveu de forma ilegível, a questão será anulada, porque não tem como eu dar uma nota por uma coisa que eu não entendi. Então, faz o negócio direito, com capricho. Eu vou explicar agora o assunto das questões. Então, se você assistir esse vídeo, você vai responder na hora todas as questões. Então, presta atenção. Nós vamos falar sobre os vírus primeiro. Então, os vírus são organismos conhecidos por serem exclusivos aí, eles são seres que não pertencem a nenhum reino. Isso por quê, gente? Porque eles não possuem células, então eles são acelulares. Eles não têm metabolismo próprio. Por quê? Porque para realizar metabolismo precisa ter todas aquelas organelas que as células possuem, precisa ter ribossomos, mitocôndria e etc. Os vírus não possuem nada disso. E eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só vão executar alguma tarefa, que é no caso a reprodução, se eles estiverem dentro de uma célula viva. Então, isso são características dos vírus. Tem muitas outras, por exemplo, que eles são feitos apenas de proteínas e material genético, que eles são extremamente pequenos, só são visíveis ao microscópio eletrônico. Então, assim, nós temos aí uma infinidade de características, mas essas três que eu falei, eu acho que são as mais importantes. Acelulares, não tem metabolismo, e parasitas intracelulares obrigatórios. Depois, as doenças, que são as viroses. Hoje em dia, nós temos aí uma doença que está aí matando, infelizmente, milhares de pessoas, que está parando com a economia de diversos países. Então, é uma virose, a Covid-19. Nós temos a gripe, nós temos a febre amarela, nós temos a dengue, que também é outra doença que atinge o nosso país todos os anos de maneira drástica. Nós temos a AIDS, que é uma doença que até hoje, depois de mais de 30 anos, eu acho, mais de 30 anos que ela foi descoberta, não existe uma cura. Então, nós temos aí muitas viroses. Como outras que eu não citei, como a hepatite, nós temos a poliomielite, nós temos a rubéola, nós temos a varíola e assim por diante. Então, temos diversas viroses. Os vírus, gente, eles têm a capacidade de infectar uma célula hospedeira injetando seu material genético ali naquela célula hospedeira. E ele vai se multiplicar com a ajuda das organelas da célula infectada. Então, ele vai, injeta o material se incorpora ao material genético da célula. E essa célula hospedeira passa a produzir material orgânico para esse vírus. Que materiais são esses? Proteínas, para ele fazer novas cápsulas, e mais material genético para ele colocar dentro dessas cápsulas, e aí pronto, estão prontos novos vírus. Esse ciclo é chamado de ciclo lítico. Então, quando isso acontece, é chamado de ciclo lítico. Todos os vírus, eles possuem uma cápsula proteica protetora que é chamada de capsídio, e esse capsídio ele vai ter dentro ou DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. Então, DNA ou RNA. Agora, no ciclo lisogênico, vai acontecer o quê? O vírus ele vai invadir a célula hospedeira e agregar o seu material genético ao genoma da mesma. Ou seja, só quando ele simplesmente injeta o material dele lá dentro, isso é chamado de ciclo lisogênico. Quando ele passa a comandar ali a síntese de material para eles, que é o ciclo lítico. Então, existe essa diferença entre os dois.
Apesar de ser causado por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ter origem viral. Então, existe pneumonia viral, pneumonia bacteriana e pneumonia fúngica. Nós temos agora as plantas, briófitas. Briófitas são os musgos. Musgos são aquelas plantinhas pequenininhas que quando está em tempo chuvoso, num local sombreado, elas vão sempre aparecer. Então, essas plantinhas, elas só têm esse tamanho pequenininho, menos de 1 centímetro de comprimento, por causa da ausência dos vasos condutores. Então, sem vasos condutores, as plantas não conseguem crescer. Por quê? Porque a água e os sais minerais, eles vão ter que ser transportados por difusão, e isso leva tempo. Então, para que se ela fosse grande, como uma outra planta de outro filo, ela até chegar lá nas folhas já teria morrido essas folhas. Então, ela tem que ser pequenininha por causa disso. Então, o que falta nas briófitas? Os vasos condutores. Ou sistema especializado na condução de seiva, é a mesma coisa. As briófitas, assim como as pteridófitas, que são as samambaias, tem até uma aqui na minha cabeça aqui, ó. As briófitas e as pteridófitas, elas necessitam da água para o processo reprodutivo. Como assim? Sem a água, não tem como o gameta masculino chegar até o local onde está o gameta feminino e ali os dois se juntarem no processo chamado fecundação e formar ali um zigoto, que é o que acontece nos animais, mas só que aqui na plantinha a gente não consegue imaginar esse processo acontecendo, mas também acontece. Só que é dessa maneira, a água carrega o gameta masculino até o gameta feminino e ali ocorre a fusão dos dois, formando um embriãozinho. Então, gente, os vegetais que apresentam estruturas como rizóide, filóide, cauloide são as briófitas. O que é rizóide? É como se fossem as raízes. Filóide, como se fossem as folhas. Cauloide, como se fosse o caule. Só porque, como elas são tão minúsculas e não tem o sistema vascular, essas estruturas receberam um nome diferente. Mas então, se tem rizóide, são as briófitas. As pteridófitas, elas são plantas vasculares. O que é vasculares? Elas já vão possuir vasos condutores. Então, as únicas plantas que são avasculares são as briófitas. As pteridófitas já vão ser vasculares e elas vão, no caso, elas não formam sementes, porque as sementes, elas são estruturas que só vão aparecer nas gimnospermas, que é o próximo grupo que a gente estudou já lá no passado, né? Então, assim, mas elas são plantas vasculares, então lembra disso. Depois, vamos lá. As pteridófitas, muitas espécies de pteridófitas, elas têm reprodução assexuada por esporulação, ou seja, produção de esporos. Quando é por esporos, é assexuada. Quando é por gametas, é sexuada. Então, as espécies que, no caso, as pteridófitas, elas têm reprodução assexuada por esporulação. E o rizoma, que é aquela raiz subterrânea, vai crescendo e do rizoma saem as folhas e no caso, as folhas, raízes e folhas. Então, raiz e folhas não, né, gente? Não tem como raiz e folha, raiz, caule e folhas. Então, nós temos pteridófitas, tem reprodução assexuada por esporulação e aí, o rizoma vai crescendo e de espaço em espaço formam-se pontos vegetativos que originam caule e folhas. Caule é isso aqui, ó, essa estruturazinha ali, ó, no meio, entre as folhas, fininho. Então, caule das pteridófitas é um caulesículo fininho. E as folhinhas, então, que surge a partir do rizoma, que é aquela raiz mais subterrânea. Depois, na passagem evolutiva das plantas aquáticas, no caso algas verdes, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente.
No referido grupo, briófitas, uma dessas características é o quê? Surgimento de rizóides, que facilita que elas absorvam ali do solo e fixem a água e sais minerais. Então, essa foi uma característica que ajudou que aquelas algas que estavam lá presentes apenas em ambientes aquáticos pudessem migrar para o ambiente terrestre, fixar ali no solo e assimilar a água e os sais minerais. Então, gente, isso é a matéria dessas atividades que vocês vão ter que responder para a recuperação de vocês. Desejo uma boa sorte para vocês. Vocês não desistam, continuem firmes aí. Aqueles que estavam meio desanimados, animem-se. Nós já estamos aí mais da metade do ano, já passou, então ó, falta pouco tempo para acabar o ano letivo. Desistir não é uma opção, né, gente? Então vamos firmes aí. E se houver algo que a gente possa fazer, se houver limitações que estejam impedindo vocês de continuarem, estejam comunicando que a gente é sensível, a gente é ser humano, a gente entende as limitações que vocês possam estar passando. Então não vão simplesmente desistindo e não comentam com a gente por que você está desistindo, porque talvez tenha uma solução bem mais fácil do que você possa pensar e você está aí querendo desistir. Então, boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!